coloquei ali 3 textos. Mateus 6:10 nós já vimos. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade. Não é a minha vontade. Os outros 2 falam de Jesus. João 4:34 é um texto muito conhecido. A minha comida consiste em fazer a vontade do Pai e realizar a obra dele, ele que me enviou. E João 6:38 fala: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. Nesses dias, meditando sobre essa palavra e o Espírito me ministrando, eu fui para esse texto e veio tão forte. Eu não estou aqui nessa terra para fazer a minha vontade, para satisfazer aquilo que eu quero. Eu quero escolher cada dia fazer a tua vontade, Senhor. Aquilo que te agrada, aquilo que é o teu prazer, aquilo que é o teu script para a minha vida, Senhor. Eu quero cumprir a tua vontade para a minha vida. Mesmo que tenha sacrifícios, mesmo que tenha dores, que tenha situações que não é o que me agrada e nem é o que eu escolheria, humanamente falando. Mas eu não estou aqui nessa terra para satisfazer a minha vontade. Eu estou aqui para cumprir a vontade do Pai, realizar a obra dele. Ele me enviou. Essa é a minha comida, essa é a minha bebida. Você diz amém? Fernando me passou um texto de Jeremias 4, 4:14, que fala: até quando hospedarás os maus pensamentos, os teus maus pensamentos? É impressionante no meio da igreja como tem sentimentos e pensamentos de amargura, de falta de perdão. Mas isso vai nos destruindo por dentro e vai abrindo brecha para o inimigo. Porque a palavra fala em Efésios para a igreja: não deis lugar ao diabo. A falta de perdão. Desculpe a franqueza, mas eu não posso me omitir da palavra. A palavra declara claramente que a falta de perdão, se ressentir com amargura e ressentimento, é uma porta para o inimigo. Não iria entrar nisso, mas antes de passar para o próximo assunto e concluindo, me lembrei aqui de Tiago, quando ele fala da comparação da sabedoria de cima, do alto, e da sabedoria terrena. Olha só o que está escrito ali em Tiago capítulo 3. Falando sobre guardar, hospedar sentimentos e pensamentos. Capítulo 3, versículos 13 em diante. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostra em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso de divisão, nem vos gloriareis nisso, nem mintais contra a verdade, essa sabedoria não é a que desce lá do alto. Essa sabedoria, ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, Telmo, me ajuda aí, sentimento faccioso, divisão, partidarismo, brigas, antagonismo. Onde há essas coisas, a confusão e toda espécie de coisas ruins. Dá a impressão que ele está falando aqui que há um acúmulo de demônios. Mas a sabedoria que vem lá do alto, ela é pura, ela é pacífica. Na minha versão, indulgente significa perdoador, tratável. É uma sabedoria plena de misericórdia, de bons frutos.
Não ia falar sobre isso, mas o Espírito Santo me falou porque tem alguém aqui que está guardando ainda no teu coração, se achando no direito de guardar ressentimento, amargura, rancor, falta de perdão. E o Senhor diz: hoje basta, acabou. Não dê mais lugar ao inimigo. Nesse fim de semana é momento de você se humilhar e pedir perdão diante de Deus e dos teus irmãos e pedir ajuda para ser livre dessa opressão no qual tem te tormentado a tua vida, atormentado a tua vida, trazendo tormento e tortura, tirando o sono, tirando a alegria, tirando a paz, a leveza, cheio do Espírito Santo. Toda a questão que nós precisamos entrar, e eu quero concluir nessa segunda parte, sobre como reinar em vida. Romanos 5,12, lembrando que começamos a falar na parte da manhã, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Deus vê toda a humanidade em duas cabeças de chave. Dá para falar essa expressão assim, então? Dá para falar assim? Isso. Um é em Adão, outro é Cristo. Adão é o primeiro homem, Cristo é o segundo homem. O texto que fala sobre isso, acho que está na próxima tela, 1 Coríntios 15, 45, depois 47. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, vida pela alma. Mas o último Adão, Jesus, coloquei ali entre parênteses, porém é espírito vivificante, é espírito que dá vida. O segundo homem, Jesus, é do céu. Então vem comigo para esse diagrama que eu coloquei ali com muita simplicidade. A tela é pequenininha, mas tentem me ajudar. No primeiro homem, Adão, o pecado entrou, abundou e reinou. Olha a desgraça. Através de um homem, claro que aqui o homem genérico, junto, coletivo, homem e mulher, mas o homem que tinha responsabilidade. A mulher foi enganada, o homem escolheu pecar. Mas isso é outra pregação. Sobra para os dois. Mas principalmente para nós, homens. Tem pessoas, não sei por que eu estou falando isso, mas para alguém tem. Tem homens, eu mesmo passei muito tempo com medo de me posicionar com a Marta. Eu me intimidava, não porque ela fizesse errado, quero guardar bem dela ali. Porque às vezes eu brinco e falo umas coisas, John, tu me deixou mal aí, né? Não é culpa dela, não é culpa dela. Era covardia minha. E olha que eu sou o Gaudério. Tá. Viking. Tá. Mas quando ela disse, mas John, quando é que tu marcou isso? Eu disse, pai, não. Mas tu marcou mais uma coisa. Eu marquei. E aí depois dava os quiprocó que davam, porque eu não tinha coragem de conversar, de falar, de me posicionar. Adão pecou, porque ele se acovardou e não se posicionou para trazer a sua esposa para o Espírito de Deus. Para alguém também, Deus está falando isso. Graças a Deus, Deus já me curou, já me libertou. Mas é para alguém aqui. Você precisa se posicionar em amor, com firmeza com tua esposa. Nada de autoritarismo, nada de machismo, é com graça, com firmeza, com ternura, mas se posicionar em Cristo. Mas a palavra fala que através de um homem entrou o pecado, ele abundou e reinou. Com isso, com o pecado entrou a morte. E o homem se tornou uma velha criação, uma velha natureza. O homem começou a viver pela alma, não pelo espírito. Viver pelo seu raciocínio, pelo seu sentimento, pelas suas emoções, intelecto ou corpo. Ele se tornou um homem natural. E entrou
e passou de geração em geração toda a corrupção e toda essa mortalidade, né? Começou a destruir o espírito, a alma e o corpo de todo ser humano. Tudo isso é herança de Adão. Está lá em Romanos 5 e está lá em 1 Coríntios 15. Agora eu quero te trazer uma boa nova. Cristo Jesus, Ele é não só o segundo homem, mas attention please, né? Atenção por favor. Ele é o último Adão. Não é o segundo Adão. Tem pessoas que não entendem quando eu falo sobre isso. Porque não entendem a profundidade do que nós estamos falando. E tem até comentários teológicos falando de Jesus como o segundo Adão. Ok, ele é segundo Adão no sentido de homem. Mas ele é o último Adão. Porque com a cruz de Cristo, o Senhor encerra essa desgraça que era a nossa herança natural em Adão. E aonde antes o pecado entrou, abundou e reinou, agora, aleluia! A graça e a justiça de Deus faz que agora a graça entrou, superabundou e reinou. Dá um aplauso aí para Jesus. Aleluia! Ele é o último, acabou, encerrou aquela raça adâmica. Agora em Cristo, você e eu, através das águas do batismo e a nossa identificação com Cristo, através da justiça que é revestida da parte dele sobre nós, da graça abundante sobre nossas vidas, nós agora entramos numa nova esfera, onde a graça entrou, abundou em superabundância e começa a reinar através de Cristo Jesus. O capítulo 15, 48 vai dizer: assim como é o homem celestial Jesus, assim tais também são todos os homens que derivam agora de Cristo. Cabeça de chave. Eu agora estou em Cristo. Ele é celestial, é um espírito vivificante, é de cima, é do alto. Agora eu também sou assim. Não tenho mais nada com a velha criação e com Adão, onde o pecado entrou, abundou, reinou. E eu me tornei velha natureza, inútil para o propósito. Mas agora em Cristo, através de um homem, Cristo Jesus, mediante a obra da cruz, agora eu estando nele, sendo revestido com o dom da justiça e a abundante provisão da graça. Ah, Senhor, eu em Cristo começo a reinar com ele em vida sobre todas as coisas, interiores ou exteriores. Rapidamente citando sobre a graça e a justiça, eu vou passar de largo aqui, somente citando, mas a palavra fala aqui, Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio, através do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Tudo é por meio dele. Justificados, pois, mediante a fé. Capítulo 3, na próxima tela, traz todo um conjunto de versículos, porque todos pecaram, e nós carecemos da glória de Deus, destituídos fomos da glória de Deus, mas agora sendo justificados gratuitamente por sua graça. Parece redundância, gratuitamente por graça. Tudo é graça, mediante a redenção. Ele nos comprou com seu sangue, que Deus propôs através do sangue dele como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Por Deus ter tido tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador. Bendito Deus e Pai, que através de Cristo, Deus o Pai, ele é o justo e o justificador, que nos traz a justiça por meio de Cristo Jesus.
Ainda creio que é 1 Coríntios, próximo texto. Romanos 4 vai dizer que o qual foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E eu creio que o último texto sobre a justiça, apenas relembrando, é que vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual ele se tornou da parte de Deus a minha sabedoria, a minha justiça, a minha santificação e a minha redenção. Vem um pouquinho, Tiago, aqui. Vem um pouquinho, Andrei, aqui. É Andrei. O Andrei foi batizado. E ele foi revestido de Cristo. O Tiagão aqui é Cristo. Mas inclui ele um pouquinho mais assim. Abraça ele. A justiça de Andrei é Cristo. Desde o primeiro dia que ele se converteu. Quando ele ficar velhinho, que nem eu aqui, com cabelos brancos, né? Vai ficar charmoso, Raquel, vai ficar... Tá? Eu só melhorei com o tempo. Quando a Marta casou comigo, ela teve uma visão de fé. Eu era muito feio, muito. Mas ela olhou para mim, esse cara vai ser um homem de Deus, ele vai ficar bonito ainda. Olha, esse aqui, como eu estou hoje, é trabalho dela. Então, tem esperança. Não, estou brincando, vai ficar mais bonito. Mas não desviando do propósito aqui. Mas quando ele ficar velhinho que nem eu, a única justiça vai ser Cristo. Não é quantos capítulos tu leste da Bíblia, não é quanto da catequese que tu fizeste, não é quanto tu oraste ou não, quantos discípulos ganhaste. Tudo isso precisamos fazer e devemos fazer, e faz parte da palavra e da vida com Deus, mas a nossa justiça não é por méritos ou por esforço nosso. A nossa justiça se chama Cristo Jesus. E se eu, como pai, como Deus Pai, quando eu olho Andrei, eu olho ele revestido de Cristo. Eu vejo através de Cristo. Não tendo justiça própria, mas a justiça que procede de Deus. Quantos discípulos carregam diariamente a luta de não se sentirem aceitos por Deus? E não se assentam à mesa para comer do pão celestial, da provisão de Deus, por se sentirem indignos, porque ainda olham para os seus trapos de imundícia e sua própria justiça, que não tem valor nenhum, em vez de dizer, em Cristo, que da parte de Deus se tornou a minha justiça, santificação, redenção e sabedoria de Deus. Você está entendendo? Como se chama a nossa justiça? Cristo Jesus, o dom da justiça. Ele que foi entregue pelas nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Obrigado, obrigado, querido. Senhor, Pai, trazendo revelação sobre a tua justiça. Quantos discípulos vivem uma vida legalista, uma vida de prestação de contas e uma autopromoção de si próprio, e se sentem satisfeitos e realizados quando conseguem cumprir tudo como manda o figurino, mas se sentem indignos quando caem em algum erro, esquecendo que a nossa justiça, desde o primeiro dia até o último, se chama o teu nome. O nome precioso, o nome amado, o nome lindo, mais precioso que existe sobre a terra e os céus, Jesus, o Cristo. Obrigado, Senhor. Eu quero te chamar para entrar num reinar em vida distinto, caminhando sobre o fundamento que a nossa justiça se chama Cristo. Não para ser desculpa para viver em pecado, ou para repetir, ou continuar de maneira nenhuma, mas para que tu tenha completa certeza e convicção
Senhor, jamais vou conseguir ter algum mérito próprio em mim mesmo. Somente através do dom gratuito da graça de Cristo que morreu na cruz em meu lugar. Os que recebem o dom, a abundância da justiça de Deus. Em segundo lugar, esse Cristo, último Adão, ele providenciou para nós essa superabundante graça. E aqui é outro retiro, é outra pregação, mas eu vou te dar uma pincelada. Porque para mim foi crucial quando eu entendi a graça de Deus derramada em 3 dimensões. A maioria hoje da cristandade vive só na primeira, a graça de Deus por nós. E ela é bíblica completamente. A palavra fala ali em Efésios 1, 6 e 7, né, que ele, através da redenção da sua graça, mediante a operação da sua salvação, pela graça somos salvos, Efésios 2, 5. Isso não provém de nós, é dom de Deus. E através dessa graça derramada, nós somos perdoados, nós somos justificados, nós somos comprados do mercado de escravos, nós somos libertos, amém? Nós somos regenerados, vivificados, nós recebemos a habitação do Espírito, tudo de bom, tá? Nessa salvação e a graça derramada por nós. O erro está quando nós permanecemos só no primeiro estágio e não entendemos que a graça de Deus é também operando em cada um de nós. Eu creio que o texto que eu coloquei ali de Romanos, 2 Coríntios 12, claro, ele está falando ali, a minha graça te basta. Pois quanto mais fraco eu sinto prazer, e eu te confesso que ainda não cheguei nesse ponto. Eu prefiro me sentir bem. Mas a palavra fala que quando eu sou fraco, eu sou forte. E a graça do Senhor me basta. Preste bem atenção, me olhe nos olhos. As tuas limitações, as tuas enfermidades, as tuas lutas e desafios. A palavra do Senhor diz, eu tenho graça superabundante para transbordar na tua vida, para tu viver no meio dessas coisas todas, em vitória. Antes de mudar ao teu derredor e o exterior, precisa mudar o teu interior e o meu. Senhor, a tua graça me basta. Esse quadro que eu tenho, essa situação, esse relacionamento, esse desafio, essa luta, Senhor, eu quero viver com o poder da graça de Deus que me santifica. É o poder de Deus, não a permissividade para permanecer na prática do pecado, mas é o poder de Deus transformador para me libertar. Eu me lembro quando mais jovem, solteiro ainda, lendo esse livro de Romanos tantas vezes e vendo a vida cristã normal do Watchman Nee, e ali vendo como nós então, sabendo que nós fomos crucificados com Cristo, e ali então considerando essa realidade, e então me oferecendo a Deus para depois poder então andar no Espírito, como fala em Romanos 8, eu fui entendendo, e tem um versículo ali que fala, porque o pecado não terá domínio sobre vós. E até aquele dia eu tinha lido aquele texto como condenação, como quase uma ameaça. O Espírito Santo quase chegando assim, porque o pecado não terá domínio. Assim que eu lia. Mas um dia caiu a ficha. Isso aí é antigo, né? Só da nossa geração. Tem a ver com aquele orelhão que você nem sabe o que é. Tá, deixa assim. Mas quando caiu em mim, quando eu entendi, que é uma declaração de vitória. O pecado não terá domínio sobre mim. Porque agora estou em Cristo. Sou uma nova criação.
Antes eu oferecia meus membros para a prática do pecado, para a impureza, mas agora eu ofereço os meus olhares para olhar santo, o meu ouvido para ouvir santo, meu falar para falar santamente, meu tocar é um tocar santo, o meu andar é no caminho de Deus. O pecado não terá domínio sobre mim. É uma declaração de libertação. Porque eu comecei a ver Deus Pai, não Deus Carrasco. Eu comecei a ver que Deus me quer o bem. E tudo Ele providenciou em Cristo para minha completa salvação. Coloquei ali 1 Coríntios 12, 14, quando fala ali da provisão do Espírito Santo, da manifestação do Espírito, dos recursos de Deus. Amanhã de noite, se Deus permitir, vamos estar impondo as mãos sobre ti, para que você seja batizado, se você não foi ainda. Damos um spoiler para você ficar orando durante a noite e o dia de amanhã. Para que você vai pedindo, Senhor, eu quero ser cheio, quero ser batizado, eu quero profetizar, eu quero falar em línguas, eu quero interpretar para a tua glória e para a cooperação dessa graça superabundante que transborda na minha vida. Isso também é para essa graça que opera dentro de mim, trazendo todos os recursos do alto para que eu possa fazer o teu serviço. Então, se Deus permitir, amanhã vamos estar separando o tempo. Vai preparando em oração. Mas ainda assim, não é suficientemente a graça apenas por nós e operando em nós. Ele quer chegar no terceiro nível da graça transbordando através de nós. Querida igreja, aqui em Santa Cruz, em Caxias, em Teutônia, em Rosário, em Cruz Alta, em cada localidade, em Porto Alegre, em Canoas. Nós precisamos dar uma resposta distinta para o Senhor, para reinar em vida, em situações e circunstâncias e pessoas, para que a graça alcance outras vidas. Você diz amém? O texto que eu coloquei ali de 2 Coríntios 6 fala que nós não podemos tornar a graça de Deus inútil, em vão, mas nós precisamos nos tornar cooperadores com Deus. E o segundo texto de 1 Coríntios 15, 10 vai dizer: pela graça de Deus sou o que sou, e pela graça de Deus eu trabalhei muito mais do que todos vós, não todavia eu, mas a graça de Deus que opera em mim. Paulo entendeu esse negócio da graça. Ele dizia: antes eu fui blasfemo, maligno, perseguidor da igreja, mas transbordou a graça, juntamente com o amor de Deus. Contei de manhã, ou acho que foi de manhã, agora não me lembro, sobre aquele incidente lá de Rondônia, de Rio Branco, quando aquele rapaz voltou para o Senhor. Ele era filho de um dos presbíteros lá. Mas infelizmente, por uma situação que houve há muitos anos atrás, uma das irmãs teve uma situação de pecado, e com isso todos os filhos se afastaram, até o próprio pai se afastou. E teve temporariamente afastado de Deus. Mas a mãe permaneceu firme no Senhor, orando pelo marido e orando pelos 4 filhos. Há uns anos atrás, o marido voltou para o Senhor. E desde lá, os dois juntos orando pelos 4 filhos que estavam afastados. O Júnior, que se converteu naquele dia e foi batizado, era um deles. Ele vivia com a noiva 4 anos já. Mas naquele dia, depois de 3 dias de encontro que nós estávamos lá, ele diz: não posso continuar mais assim. Eu tenho que sair do pecado. Eu quero voltar para o Senhor. Eu quero me entregar. E ele disse: e a minha noiva quer se converter hoje. Não tinha opção, tinha que se converter. Ela se converteu. E os dois foram batizados. Ele foi liberto, como nós falamos hoje de manhã. Mas a história não parou por aí. Naquele dia nós íamos embora, naquela madrugada eu ia subir para Boa Vista. Fiz uma viagenzinha de Rio Branco para Brasília, Boa Vista. Mas nós dissemos para eles: voltem à noite, porque nós vamos só pegar o voo 2 da manhã, então a gente está com a noite. Vem, e vem com calção de banho para se batizar. E aí eles vieram, só que trouxeram a mãe junto dela, e a irmã.
a mãe viu todo aquele mover e o testemunho deles. No final do batismo, ela disse: eu não aguento mais. Eu preciso me converter. Eu preciso me entregar para o Senhor. Eu não suporto mais. Eu servi ao Senhor numa denominação há muitos anos atrás, mas nós estamos afastados. Mas agora, com esse testemunho da minha filha e do meu genro futuro, eu preciso me converter. E ela, agora, alguns meses atrás, foi batizada nas águas. O outro casal, o irmão mais velho, também tinha estado nos encontros. E aí, ele foi se despedir, ele veio com a noiva. E antes de se despedir ali, ele disse: eu preciso falar só uma coisa contigo. Você pode vir. O caso é o seguinte: ontem eu e ela conversamos. Eu disse para ela: nós temos que mudar. Não dá mais para continuar assim. Eu preciso casar contigo. Depois de 9 anos convivendo juntos, em pecado. Agora nós queremos acertar nossa vida. Queremos voltar para o Senhor. O segundo filho. E eu não falei nada, porque não tive tanta intimidade, mas eu soube depois que eles disseram: não, agora até o casamento nós vamos nos guardar diante do Senhor. A outra irmã chegou para a mãe e falou: mãe, quando é que vocês vão começar a ter reuniões mais regulares? Porque estava aquele esquema de pandemia saindo e a igreja esfacelada lá, destruída, tinha tantas coisas difíceis que aconteceu. Mas ela disse: mãe, quando é que vocês vão começar a se reunir como grupo caseiro de novo? Porque eu quero voltar a congregar. Terceiro, falta só uma. Mas eu sei que é contados dias para ela vir para o Senhor. Eu creio que foram 16 anos de choro daquela esposa. Depois, mais 5 anos, junto com o marido, pelo resgate de todos os filhos. Agora foi em novembro e foi naqueles dias que houve bloqueio. E o estado que mais teve bloqueios foi Rondônia. E eu estava saindo de Porto Velho. E os irmãos, até a esposa do pastor falou para mim: John, tu não vai poder ir para Guajará-Mirim e Rio Branco. Está tudo com bloqueio. Não dá para ir. É perigoso. Não passa nada. Sabe o que tinha no meu espírito? Eu vou, nem que vou a pé. Porque eu sei que eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar lá. Eu não tinha nem ideia do que ia acontecer, do que acabei de contar para ti. Mas eu sabia, o Senhor me quer lá. Diziam que carro grande não passava, pegamos um carrinho bem pequeno. Botamos a bandeira do Brasil bem na frente. E fomos orando em línguas. E a gente foi passando por todos os bloqueios. Eu só sabia. Estava com o Reinaldo lá de Cuiabá, né? O irmão do Ninho e do Beto ali, profeta de Deus. E nós sabíamos: Senhor, tu tem uma obra a operar através de nós nessa cidade. E eu não vou reter a graça. A prudência, sim, deveria ficar. É mais correto, é mais lógico, é tudo mais natural, é perigoso, pode ser isso e pode ser mais aquilo, está tudo certo. Só que eu tinha uma coisa: eu sabia que o Senhor queria se manifestar. A graça precisa transportar. Você precisa sair da zona de conforto, precisa sair do teu acomodado, você precisa enfrentar os desafios para que o Senhor então transborde a graça dele através da tua vida. A igreja diz amém? Vamos subir um outro patamar, amém? Reinando em vida, resgatando pessoas do inferno para a salvação. Graças a Deus pelo seu dom inefável, coloquei ali, indescritível, inexpressível, indizível,
Falo em português, né? Porque inefável significa que não pode ser falado. Aí parece piada para mim, até o português. Como é que eu vou dizer algo que não pode ser pronunciado? Mas esse nome se chama Jesus. E a graça dele, pela superabundante graça de Deus para conosco. Vamos concluindo, reinando com Cristo. Preste bem atenção. Cristo foi sepultado, foi morto, pode colocar ali, mas nós também fomos crucificados com Cristo. Depois nós fomos sepultados com Cristo. Cristo foi sepultado e nós também fomos sepultados com Ele nas águas do batismo. Mas assim como Cristo ao terceiro dia ressuscitou, nós também somos ressuscitados com Cristo. Mas Efésios 2 vai dizer, e Ele, para mostrar a superabundante graça, nas eras vindouras, Ele também nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Crucificado com Cristo, sepultado com Cristo, ressuscitado com Cristo, e agora Ele me incluiu. Ele está no trono, ao lado do Pai, e espiritualmente eu estou com Ele, porque Ele, através do batismo, me incluiu com Ele na morte, sepultamento, ressurreição e exaltação. E agora, meu novo habitat, o meu lugar onde eu vivo, respiro, ando, me movo, é em Cristo. 130 vezes no mínimo. Outro autor diz 147. Em Cristo. Nas cartas. Em Cristo. Esse agora é o meu lugar onde eu moro. É onde eu respiro, onde habito, onde me movo. Não estou mais limitado ao estar no Brasil ou estar a pé. Eu estou em Cristo. Tem um amado companheiro lá de Rosário, Argentina, Victor Rodrigues, se vocês conhecem, ele já esteve com vocês. Ele sempre fala. E às vezes, ainda há pouco tempo eu caía, porque ele me perguntava, como tu estás, John? E aí eu dizia, eu estou bem. Aí ele diz, em Cristo. Porque nós não estamos mais na árvore do bem e do mal. Nós estamos em Cristo. E em Cristo todas as coisas mudam. As coisas vão para o lugar. Os problemas são pequenos, porque o nosso Deus é grande. As impossíveis é fichinha para Deus, porque a expertise de Deus são as coisas impossíveis. O nosso Deus, não há outro igual, como nós cantamos aqui, como Israel nos ensinou. Não há outro igual. Eu estou em Cristo. Eu quero tanto que tu toma posse dessa palavra. Ainda nesse primeiro dia de retiro, tu seja cheio da presença de Cristo. Começa a respirar o ar que se chama Cristo, a alegria que se chama Cristo, a paz de Deus que se chama Cristo, a energia, a força, o poder, o renovo que se chama Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, minha esperança, meu consolo, meu conforto, meu sustentador. Aleluia. Senhor, me dá óculos novos, me dá lente nova. Senhor, passa colírio nos nossos olhos, no nosso coração, para que possamos ver que nós estamos em Cristo Jesus. Para isso funcionar, você precisa amar a Deus. Você precisa amar a Jesus e aos teus irmãos. Uma total disponibilidade contínua de tomar a cruz, negar a nós mesmos, perder a nossa própria vida da alma,
renunciar qualquer coisa que se contraponha ao propósito eterno de Deus e cada dia ser cheio do Espírito Santo de Deus. Barbadinha, mamão com açúcar. Tudo isso aí, como discípulo, tiramos de letra. Senhor, eis-me aqui para te amar de todo o coração. Eis-me aqui para amar meus irmãos ardentemente, intensamente, de todo o coração. Senhor, eu quero, como Dani Souza uma vez me ensinou, eu quero aplicar a senha do meu cartão celestial. Eu quero tomar a cruz, eu quero renunciar, eu quero perder a vida, eu quero negar a mim mesmo. E aí, os recursos celestiais são desbloqueados para operar na minha vida. Eu vou sacando do reino celestial poder, provisão, alegria, renovo, sustento, força, cura, salvação, provisão abundante da parte do Senhor. Então, o Senhor vai nos levando a aplicar todo esse potencial de Deus para que cada um de nós, como reis e sacerdotes, possamos reinar em vida, exercendo como discípulos nossa função sacerdotal em Cristo, através de Cristo e para Cristo e o seu propósito. Levanta as tuas mãos comigo, se tu quiser. Obrigado, Jesus, por uma noite tão proveitosa. Senhor, que tu traga renovo e força e um sono doce para todos aqui nessa noite. Depois do espetinho ali fora, né, e do lanche, Senhor, começa a trazer também o descanso dessa noite, para que os irmãos, ao despertarem amanhã para a continuidade da palavra, através do Fernando, pelo teu Espírito, possa acordar em Cristo. A dor de cabeça vai embora, porque agora eu estou em Cristo, e a dor tem que ir embora, porque Jesus levou toda a dor. O cansaço, a fadiga, Senhor, vai embora em nome de Jesus. Eu quero deitar em Cristo e dormir com sono renovador, revigorador, fortalecedor, animador, com a graça de Cristo Jesus. Senhor, eu quero me matricular nessa escola do discipulado em Cristo, reinando em vida para a tua